Bem-vindo, amigos. No estudo da reflexão, observamos que uma onda pode encontrar obstáculos em seu caminho. E quando o obstáculo é intransponível, a onda retorna à fonte com polaridade oposta, mantendo a mesma frequência. Quando o obstáculo é flexível, a onda retorna à fonte, conservando a polaridade e a frequência da fonte. Em qualquer situação, a frequência permanece a mesma, pois a fonte permanece a mesma. Como fazer para interromper esse ciclo? Modificar a fonte. Mas como? Com conhecimento de causa. Por isso, hoje vamos estudar a refração, a difração e a interferência. A refração acontece quando a onda passa de um meio para outro, diferente. Se o meio incidente é menos denso, a onda se choca ao meio refratário, refletindo uma parte de sua amplitude de volta à fonte, com polaridade oposta, mas conservando a frequência. Se o meio incidente é mais denso, a onda desliza pelo obstáculo, continua em seu trajeto, deixando refletir uma parte de sua amplitude, de volta à fonte com a mesma polaridade e frequência da fonte. Como fazer para interromper esse ciclo? Modificando a fonte, ok. Mas como? Manipulando os 5 movimentos da medicina tradicional chinesa: semente, broto, fruto, colheita e armazenamento. Inverno, primavera, verão, equinócio, outono. O ciclo dos movimentos recebeu o aval ocidental na espiral de Arquimedes, na progressão de Fibonacci, na espiral maravilhosa de Jacob Bernoulli. E essa espiral maravilhosa, ela mostra o caminho ascensional de todo ser vivo. O ciclo ressurge sempre, modificado apesar de ser o mesmo ciclo. A primavera desse ano não é a mesma primavera do ano passado. Hoje você não é mais a mesma pessoa de ontem. Tudo vibra no universo e tudo evolui na natureza. Onde encontramos comprovações da influência de ondas espiraladas na natureza? Vamos ver. Aquí nos encontramos en la latitud 000 calculada con GPS hace no más de 20 años. ¿Sí? Ya con la ayuda de tecnología se marca la latitud 0 acá. Vamos a ver primero la explicación del efecto de Coriolis. Es prácticamente asociarlo con el giro del agua en cada hemisferio. Sí, veamos primero la teoría y luego vamos a recrear de una manera muy didáctica este efecto. ¿Sí? A ver, vamos a ubicarnos alrededor del globo. Y primero necesito que observemos desde este lado. Este es el movimiento de la Tierra, todos los días, de oeste hacia este. Desde su ubicación, ¿cómo está girando el lado sur? ¿Con las manecillas del reloj o en contra? No, el sentido horario. Sentido horario. Sí. Ahora, por favor, hacia el norte. Y lo mismo giro en el sentido antihorario. Perfecto. ¿Sí? Entonces miren, este movimiento de la Tierra produce fuerzas que van desde la mitad y se alejan hacia los polos. Son las fuerzas centrífugas. Y por estas fuerzas vamos a poder observar un desvío aparente, ¿sí? Hacia la derecha o la izquierda en los polos.
Este efecto ahora pues es fácil de entenderlo cuando observamos tornados, huracanes, ciclones, ¿sí? Miren, en esta zona es donde siempre se forman tornados y huracanes en el norte, ¿no? Pero hacia el sur, en Australia, por ejemplo, se forman los ciclones. Entonces, un ciclón en el sur va a girar en sentido horario y un tornado en el norte en sentido antihorario. Pero ahora en la mitad no tenemos estos fenómenos, no tenemos tornados, huracanes o ciclones. Entonces quiere decir que en la mitad no tenemos ningún desvío. En la mitad estamos girando mucho más rápido a comparación de los polos. Entonces aquí todo va recto nada más por la rotación de la Tierra, ¿sí? Esta es la explicación muy breve, pero ahora veamos el ejemplo. Vamos a entender de una manera más didáctica. Vamos a mirar en la superficie para que se pueda ver el efecto. Entonces, si estamos sobre la latitud 0... Ya vamos solo a mirar acá, este es el centro, ¿sí? Esto es la línea, es el centro. Sí, estamos sobre la latitud 0, ahora vamos a retirar el tapón y vamos a observar cómo el agua cae totalmente perpendicular, sin ninguna rotación. 1, 2, 3. Bien, entonces no hay un movimiento fuerte del agua. Un pequeño al final, Pero que durante todo el rato. No se forma un gran remolino, ¿sí? Esto es la mitad. Se te cayó el Ahora vamos a ir al sur, por acá, por favor. Andamos mais ou menos uns 5 metros, 3 metros da linha. Lo que vamos ahora a ver es una simple simulación, una recreación de lo que pasa hacia los polos. Vamos, entonces un ciclón, por ejemplo, giraría en esta dirección. Entonces, de una manera muy didáctica hemos recreado el efecto de un ciclón hacia el sur. Increíble. En el Increíble. sur. Y ahora nos vamos a ir El norte. al norte, sí, por acá. Ya estamos en el hemisferio norte. Entonces la misma simulación hacia el norte y aquí veremos el sentido opuesto. Entonces estamos recreando el giro de tornados, de huracanes ahora. Lo más importante fue en la mitad. Sí, que no se pasa nada. Una rotación norte y sur, una simple simulação para entender del efecto de Coriolis. Difração de ondas está aí no quadro para vocês. Difração é o fenômeno ondulatório que ocorre quando a onda contorna um obstáculo ou então se espalha após atravessar uma fenda. É importante saber que a difração é um fenômeno bem característico da propagação ondulatória. Somente onda pode sofrer difração, ou seja, somente onda pode contornar obstáculo ou se espremer, entre aspas, através de uma fenda para sair espalhada lá do outro lado. Para a gente poder visualizar bem o que é difração, eu vou trazer para vocês uma sequência de 3 esquemas e o primeiro deles já está aí no quadro, que mostra uma onda bidimensional reta que se propaga na vertical de cima para baixo. Em algum momento, essas frentes de ondas retas encontram um obstáculo lateral. Reparem que as ondas, após passarem pelo obstáculo, elas preenchem o espaço atrás do obstáculo. Para fazer isso, a onda que era plana precisa sofrer uma distorção nas proximidades do obstáculo. A onda está ficando curvada, ou seja, a difração está distorcendo a onda e dessa maneira ela está preenchendo o espaço atrás do obstáculo. Ela está contornando o obstáculo. Reparem que as frentes de onda que estão mais afastadas do obstáculo, elas não sofreram nenhum tipo de deformação. Então a difração, ela deforma a forma da frente de onda. No segundo desenho, o obstáculo, em vez de estar colocado na lateral, ele está colocado bem no centro das ondas. E reparem que as frentes de onda passam pelas laterais do obstáculo, sofrem a distorção, ficam curvadas e preenchem o espaço atrás do obstáculo. E o terceiro esquema mostra as frentes de ondas planas atravessando uma fenda. Reparem que após atravessar a fenda, essas frentes de ondas que eram planas ficam circulares, mais uma vez sofrendo distorção na forma da frente de onda. É importantíssimo saber que a difração não altera nem a velocidade,
nem a frequência, nem o comprimento de onda da onda. Não altera a velocidade porque a difração não é mudança de meio. Como a onda continua se propagando no mesmo meio, ela simplesmente contornou um obstáculo, mas está ainda no mesmo meio, é mantida a velocidade. Também não muda a frequência, porque quem determina a frequência da onda é a fonte e a difração não consegue mudar a frequência da fonte. Se não mudou a velocidade, não mudou a frequência, também não muda o comprimento de onda. Reparem que antes e depois da difração, nas três figuras que eu mostrei para vocês, a distância entre as frentes de onda, que é o comprimento de onda, continua a mesma. Portanto, a difração não altera o comprimento de onda. O que a difração muda então? A difração só muda a forma da frente de onda. Reparem que onde houve difração, a onda que era plana nos esquemas que eu trouxe para vocês, passou a ser circular ou aproximadamente circular. Ela não é mais plana. A intensidade dessa distorção depende da comparação entre o tamanho do comprimento de onda e o tamanho do obstáculo. Se a onda vai sofrer mais ou menos difração ou mais ou menos distorção na sua forma da frente de onda, depende do tamanho do obstáculo comparado com o tamanho do comprimento de onda. Interferência. E para entender bem o que é interferência, vamos de exemplo que está aí na tela para vocês. Imagine que eu tenho dois pulsos se propagando em uma mesma corda, mas em sentidos opostos. Então o que vai acontecer? Em algum momento, esses pulsos vão ter que se encontrar obrigatoriamente. E interferência é o que acontece durante esse encontro. A interferência, ela acontece obedecendo o princípio da superposição, que diz o seguinte, em cada ponto de encontro, a amplitude resultante é a soma algébrica das amplitudes dos pontos que se cruzam. O quê? Tu entendeu alguma coisa? Claro que não, né, velho? Coisa complicada. Mas não nos abandona ainda, não fecha a janela, porque a gente vai deixar isso bem fácil de entender. Do princípio da superposição decorrem dois tipos de interferência. A interferência construtiva e a interferência destrutiva. Vamos ver cada um desses casos e aí tu vai ver como o princípio da superposição é bem simples, tá certo? A interferência construtiva acontece quando os pulsos que se encontram possuem mesma fase. Eu posso, por exemplo, ter uma crista encontrando uma crista ou um vale encontrando um vale. Vocês estão vendo aí na figura que está na tela para vocês que eu tenho duas cristas se encontrando. O princípio da superposição me diz que no momento do encontro entre essas duas cristas, a amplitude resultante desse encontro será a soma das amplitudes de cada uma das cristas originais. Então, para eu saber o que acontece durante a interferência construtiva, basta eu somar as amplitudes de cada uma das cristas. Eu somo pico mais pico e vou ter um picão. Nossa, um picão. Se eu tiver vale mais vale, de qualquer maneira vai acontecer interferência construtiva, só que o pulso resultante vai ser um vale, vai ser para baixo. Perfeito? E reparem na figura que após a interferência, cada um dos pulsos segue pelo seu caminho original, para o sentido em que estava originalmente se propagando, mantendo todas as suas características originais. Isso porque a interferência ela não consegue modificar as características do pulso. Há um resultado durante o encontro dos pulsos, durante a interferência, mas após esse encontro, os pulsos seguem como se nada tivesse acontecido, ou seja, como se eles nunca tivessem se encontrado, cada um segue os seus caminhos, mantendo as suas características. Isso vai acontecer em qualquer tipo de interferência construtiva ou destrutiva. Nos fenômenos de refração, difração e interferência, a fonte sempre se conserva e ocorrem algumas mudanças na aparência. Quando se trata de relacionamento humano, a coisa é semelhante. Vamos a um caso. Suponhamos que um amigo seu indique você como terapeuta e esse amigo exalte seus méritos e a seu futuro cliente. Esse cliente
chegará a você com um ambiente psíquico mais harmônico possível, o que amenizará a difração em sua terapia. Por outro lado, se uma mãe leva seu filho a você para tratar um vício e esse filho não quer o tratamento, seu ambiente psíquico será refratário ao tratamento e o resultado ineficaz. O ciclo de vida é individual, intransferível, e o resultado depende da posição do cliente, segundo Einstein e a relatividade. O que acontece com pessoas que rejeitam a transformação imposta pela natureza? Essas pessoas são como barcos no meio do mar, sem remos, sem motor, nem velas. Ficam estagnadas e bloqueadas. Lembre-se, de boa intenção, o inferno está cheio. Nos seres vivos, a fonte e o alvo se modificam a cada ciclo. Por quê? Simples. Seres inteligentes vivem sempre em busca do melhor. Em todo relacionamento, sempre vai prevalecer a receptividade do cliente e sua contribuição para o meio ambiente. No exemplo de duas pessoas iradas em discussão, a harmonia de sentimentos entre elas. Mas será que a sociedade as considera harmônicas? É nisso que temos que pensar. Como obter resultados harmônicos para o cliente e para o ambiente? Observe que, cientificamente, a intervenção não dá resultados. Mas como trabalhar, modificar comportamentos e sentimentos humanos sem intervir, sem intervenção? De novo, vamos lembrar que de boa intenção o inferno está cheio. Inscreva-se no canal, toque o sininho e receba em primeira mão o estudo das influências astrológicas sobre os seres humanos, na visão de Fuxi, na visão da medicina tradicional chinesa. Não é possível mudar o passado, o início, mas sempre se pode recomeçar um novo fim. Até a próxima.